Então, a primeira coisa, antes de falar de equipamento, é entender quem vai usar em casa. Pô, então tem uma família, a gente monta para muitas famílias, é marido, esposo, tem filho adolescente, quais são os objetivos, preferência de treinos, né, o espaço, quais são suas referências de equipamentos. Então, uma análise muito interessante antes, para depois já chegar e filtrar com os equipamentos. Então, para isso, você tem essas opções dessas marcas. Então, um trabalho com muito critério que a gente faz. Exato. Então, a gente tem uma mudança de cultura. Então, isso é legal nessa história nossa também, assim, de pandemia Brasil, mas é uma mudança de cultura e agora academia em condomínio, em hotéis, em incorporações, construtoras, ficam muito mais importantes, então todo o segmento está olhando para isso. Mas você vê, agora as novas gerações já nascem nesse trilho, sabendo o quanto isso é importante, com muitas opções, seja de maquinário, seja de oferta de academia. E é o que eu falo pro pessoal, né? Vai montar academia em casa, não gosta de treinar, falou, o mais importante é você começar a comprar ideia. Você tem que começar a gostar disso, porque você vai usar para a vida inteira. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Os Nagli, os empreendedores do Brasil. O objetivo desse podcast é mostrar as pessoas por trás dos negócios, sempre na perspectiva das duas gerações aqui, dessa coisa das gerações, do encontro de gerações através, né, dos negócios. Mas... os homens atrás da marca, as pessoas atrás das marcas. E aí também, você jornalista, eu ator e empresário, conversando com expoentes ali, com as pessoas que fazem os negócios acontecerem, o Brasil girar. E hoje a gente tem aqui o Daniel Foster, da Foster Fitness and Reviews, que é um consultor que ajuda hotéis, condomínios, pessoas físicas a montarem uma academia eficiente. Esse é um segmento que está crescendo muito, que é o segmento do wellness, né, da qualidade de vida, da longevidade. Então, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito legal, valeu pelo convite. Vai ser muito legal aqui. Você falou duas gerações diferentes, né? Então, assim, a maioria do nosso público está entre vocês dois. Então, a gente vai falar com 80% do público que a gente atende mesmo. Então, ótimo. Vamos falar com esse público. E vamos começar falando de como é que essa história começa. Como é que essa empresa Foster começa? A minha, bom, eu tenho 18 anos de mercado, né? Agora, o Foster Fitness Review, o canal mesmo no YouTube, né? Que é onde a nossa principal plataforma aí de conteúdos, ele começou até um pouco antes da pandemia, foi 2018. Eu já tive aí já quis iniciar o canal. Voltado ao mercado vertical, condomínios, consultoras, hotéis, que é quem realmente precisa dessa informação e quem erra muito. E fiz gravações em feira, tudo isso, mas assim, minhas primeiras gravações, primeiras edições, eu não me comprava no vídeo, muito duro ainda. A hora que veio a pandemia, isso se tornou muito importante. Todo mundo foi atrás de soluções para dentro de casa, então ali a gente começou essa nova cultura de academia em casa no Brasil. E ali eu voltei, né, com esse projeto então que estava na gaveta, e ali a gente voltou e atuou nele, aí como a informação estava importante, relevante, muita gente indo atrás dessa informação, ele ganhou tração rápido e aí ficou, você vê. Então nós fomos... Até então você trabalhava com pessoas físicas. Geral, assim, o mercado a gente atende todos os segmentos que fala, desde sempre o residencial, vendeu. O vertical e o profissional. Sempre, você começou vendendo aparelhos há 18 anos, sim. Só que aí com o canal do YouTube, né? A gente ganhou uma projeção, né, nacional. E com a pandemia você abriu espaço no mercado. E a pandemia ganhou tração, todo mundo buscava essa informação, você buscava fechado em casa, na internet, então chegava a gente. E aí a gente foi realmente consolidando, né, esse formato, e eu como especialista em equipamentos. Então o que eu faço bastante é estudar muito equipamentos, as marcas no Brasil, no mundo, e o que eu faço no Brasil eu não vejo ninguém fazendo. Então acabou sendo um diferencial nosso, né? O Duda vivencia vai fazer uns 2 anos, né? Que a gente começou desde o primeiro equipamento. Eu conheci o e nessas Daniel trocas através do Instagram do Bruno Perini e da Malu Perini. Eles estavam montando academia em casa. Aí eu vi a Malu com uma escada. E antes eu queria montar uma academia aqui, estava tudo em função da escada. Até eu descobri que não cabia nesse pé direito aqui, que é um pé direito de 2,5 metros, que em tese é super alto, que é um prédio antigo e tal. Mas aí a escada é um trambolhão, aí depois eu descobri que não cabia. Mas aí eu comentei lá que a academia estava muito legal, aí o Daniel entrou em contato, a gente começou a conversar, e aí ele me ajudou a montar essa academia aqui. Depois, óbvio que eu montei o projeto inteiro em torno da escada. Nos 48 do segundo tempo, quando eu vi que a escada não ia caber aqui, não ia ser uma coisa agradável fazer a escada aqui, eu ia ter que estar abaixadinho ali, tentando subir a escada. Aí ele me convenceu de que era possível para mim ter esse Cross Smith, esse aparelho aqui atrás, que a gente vai mostrar mais detalhes ali. Para mostrar o Duda fazendo escada, para todo mundo entender o que é. Não, antes é o Cross Smith, que é esse aparelho grandão aqui. Esse de musculação. Que o Cross é o que tem, crossover, né? Que tem os cabos e roldanas, que você pode, é muito versátil esse tipo de equipamento.
Só que antigamente era muito raro de se ver, tanto em hotéis quanto em condomínios. Era um tipo de coisa muito específica que só tinha academia profissional mesmo, né? Agora já ficou muito mais democrático esse tipo de aparelho. Porque assim. as academias também nos prédios eram uma coisa de 2 ou 3 equipamentos, uma coisa meio enferrujada. Ninguém dava muita importância. Era simbólico, da pandemia, né? para cá é que a coisa se tornou realmente relevante, cresceu, importante. Né? Exato. Então a gente tem uma mudança de cultura. Então isso é legal nessa história nossa também assim, de pandemia Brasil, mas é uma mudança de cultura e agora academia em condomínio, em hotéis, em incorporadoras, construtoras ficam muito mais importantes. Então todo o segmento está olhando para isso. E academias de rua também, você vê a quantidade de academias que estão abrindo no Brasil. É um absurdo, entendeu? Sim, assim, absurdo assim. Tem espaço para mais, vai continuar crescendo, mas porque está todo mundo buscando atividade física, seja em casa. É quando você está em casa, pô, legal. Você sabe a privacidade, você está em casa. Pô, na segurança, você está com a sua filha aqui, você não está preocupado com a roupa que você está treinando. Então, realmente, é um momento mais exclusivo seu e é mais para o estilo de vida. Então, você vê algo que a gente começou no Brasil agora, na pandemia, então a gente está engatinhando nessa cultura de academia em casa e os Estados Unidos têm 20 anos à frente de nós, assim, com uma cultura já consolidada, com marcas já específicas, né, de academia em casa, e agora a gente está começando agora. Então, tudo que a gente olha nos Estados Unidos vai chegar no Brasil, com esse delay, é que é normal. uma visão de futuro, né? A gente estava até falando com o Carlos Ferreirinha, que a gente gravou hoje, vai ao ar em breve aqui, também que Estados Unidos e Europa é quase como se fosse uma viagem ao futuro, né? Você vai conhecer o Brasil daqui 10, 15 anos, você, numa viagem dessa para os Estados Unidos ou para a Europa, você consegue ter essa visão, né? Principalmente em níveis de equipamentos, entendeu? Principalmente numa cultura, você vê que a gente está começando agora, numa cultura que lá já está enraizada e já é consolidada, né? Quase 20 anos que foram as primeiras marcas, por exemplo, a Rogue Fitness, digo, que é do universo de CrossFit, né, que é uma das maiores, mas foi quando ela começou, há 20 anos atrás. Então foi a primeira grande marca a focar no mercado residencial. 20 anos atrás, você vê? E agora, você vê, eles nem estão no Brasil ainda, com seus equipamentos que lá imperam, assim, fazem muito sucesso, eles não estão no Brasil. Por quê? É uma empresa que fabrica nos Estados Unidos, o custo acaba sendo caro. Quando você traz para o Brasil isso, ele realmente fica uma matemática, fica meio proibitiva. Mas, digo, as coisas estão acontecendo, grandes marcas estão chegando no Brasil. E você então, traz equipamentos dos Estados Unidos? A maioria dos equipamentos de muito boa qualidade, eles são importados. A maioria deles são fabricados na China, de forma geral, né? Algumas na Europa, alguns nos Estados Unidos, mas a maioria é lá. Então, as grandes marcas fabricam lá e a gente traz para o Brasil aí boa parte delas também. Mas tem essa do capital, o capital intelectual, né? Tipo, a marca e a curadoria, desenvolvimento, acaba sendo dos Estados Unidos. A Europa também é forte, né? Com a tecnologia. Sim. Não, a Europa é bastante forte, a Alemanha é bastante forte, Inglaterra. Então, muitas vezes o centro de desenvolvimento, né, de produtos acaba sendo nessa base deles, mas a maioria das fabricações acabam sendo realmente asiáticas. Eu queria ver se você lembra uma vez que você voltou do trabalho, aí do nada eu estava com um equipamento que eu comprei no Shoptime, que revolucionou. Eu comecei particularmente a treinar em casa, com as barras de porta, aquelas barras de pressão. Rodar, assim, de pressão, que destruiu o batente da porta. Mas aí funcionava, mas era meio perigoso, porque vira e mexe tinha história de pessoa que caía de costas no chão, era um perigo. Mas ao mesmo tempo era super popular. Aí depois eu evoluí a minha vida de musculação, comprando um equipamento no Shoptime, que era uma mesa de supino, com um negócio que encaixava para treinar a costa com uma roldana muito tabajara, assim, e que levantava e tinha uma cadeira extensora que dava para fazer exercício na flexora também, mas era horrível. Eu me lembro perfeitamente disso, porque eu levei um susto horroroso. Porque ele não só comprou, como chegou e ele instalou, e ele era muito menino. Magrinho, parecia um franguinho, assim. E eu tive que achar um professor, que achei o Miro, que era professor da Elba Ramalho e do Emílio Santiago, e pedi ao Miro para ir lá em casa e ensinar o Duda a mexer naquilo. Eu fazia todo antes dia. Que fizesse mal para a saúde dele. Supino e rosca bíceps. Porque como ele era muito menino, eu fiquei com medo de ser prejudicial para o desenvolvimento dele. E aí o Miro botou uma ordem nessa história. E nessa época eu tinha medo de quem faz musculação vai parar de crescer, que hoje até foi meio quebrada essa... mas você vê, isso é uma parte legal de falar, porque você vê, tinha esse preconceito ou por falta de informação, ou estudo científico, você não sabia muito bem se estava certo ou não. A gente não conhecia as coisas. Exato. E hoje, você vê, todos os médicos, todo mundo incentiva, você tem que fazer treinamento de força, não importa a idade, né? Digo, lógico, não criança. Não, mas também não pode ser tão jovem, né? Exatamente, não. Digo, não importa a idade, assim, a partir de um adolescente... De 16 anos, assim, eu acho perigoso. Ou pegar muito peso. A gente não entrevistou ninguém que possa garantir isso. A gente não mergulhou nesse tema, né? Eu estou falando de um achismo, que é o meu caso. Eu acho que antes dos 16 é complicado.
Mas tem que falar com alguém que trabalhe com desenvolvimento de ossatura infantil e tal, e veja se a pessoa pode fazer mais jovem, né? Sim. Hoje já é mais permitido, mas você vê, antes até os médicos tinham uma certa preocupação em prescrever musculação por conta de lesões, porque as pessoas também realmente às vezes não sabem treinar tanto, mas você vê agora, nos últimos anos, a musculação, pilates, é recomendado, você tem que fazer treinamento de força. Depois dos 50, 60 anos, aí é que ela vira, né, assim, a vedete da estação, né? Por isso que o assunto, né, a longevidade está muito em alta, então a longevidade está associada à força e você conseguir manter essas funcionalidades com força, né? Com uma longevidade maior. Não, é claro, é super saudável, mas eu fiquei preocupada naquela época e ainda hoje acho que a gente tinha que ter um parecer de alguém que fosse desse mercado, né? Mas em relação à terceira idade, você vê um movimento também crescente de famílias investindo em equipamentos para treinamento de força para as idades mais avançado, terceira idade ou até mais velho? Sim, então bastante. Você vê, a gente monta muitas academias em casa, em casas, né, de pessoas desse perfil. Então, assim, como agora todo mundo recomenda, os médicos recomendam, porque sim, antes os médicos recomendavam pilates e não musculação, porque o pilates é uma atividade segura. Ele pode recomendar o pilates, que às vezes o paciente dele dificilmente vai se lesionar. Mas se você recomenda uma musculação, a pessoa não sabe treinar direito, ele acaba tendo uma lesão. Quando você monta a academia em casa, você tem que ter um personal, para você ter certeza que está fazendo certo. Porque no Pilates tem alguém te orientando. Não, depende do nível de experiência de cada usuário. Assim, né? Mas assim, hoje você vê os Estados Unidos, você tem uma realidade que as academias nem professores têm dentro das salas, né? É uma realidade do Brasil, né? Lá é mais aberto com relação a isso. Então eu falo, no final das contas, você tem que ser um pouco preventivo, mas eu falo, você vai ter que aprender um pouco sobre a biomecânica, você vai repetir tantos movimentos, você começa a ter que aprender um pouco sobre isso. E aí você se desenvolve, não deixa de ser um autoconhecimento. Por isso que é importante toda essa jornada de você treinar, entendeu? Você vai usar seu corpo, você usa no dia a dia para tudo. Você carrega, você tem que levantar sua neta. Então, assim, são atividades que você leva pro dia a dia. Não, sacola de supermercado, compras, que você vai pegar na portaria, tudo tem peso, tudo... Saber segurar, ter a força para isso, saber sair do chão, sem... Saber se levantar da cadeira. Sim, exato, não, mas é verdade. Também depende da musculação. Exatamente. E também o treino funcional veio com essa roupagem, assim, né? Que são treinos para atividades do dia a dia. A musculação tende a ser exercícios mais encaixados, assim, é um pouco mais abstrato do que o dia a dia, apesar de construir uma base sólida para você ter uma estrutura firme para poder exercer as atividades, mas é uma coisa praticamente unânime hoje. Todo médico que a gente entrevista, a minha mãe tá sempre esperando vir um médico falar, não, esse negócio de exercício, isso foi superado, não precisa, mas Todos disse. Virou unanimidade. Tem 2 anos e você já entrevistava médicos, né? Há muitos anos. Mas tem uma questão de geração normal, geração, você, minha mãe também, assim, não tem essa obrigação, essa conexão com isso. Mas você vê, agora as novas gerações já nascem nesse trilho, sabendo o quanto isso é importante, com muitas opções, seja de maquinário, seja de oferta de academia, seja de microestúdios, né? Essas velocities, academias menores. Então, a oferta de atividade física e de esporte hoje é abundante. É pickleball, é beach tênis, é trail, né? Você vê o que cresceram esses esportes, que eram esportes historicamente pequenos há tempos atrás. Quantos equipamentos você vende por mês? Milhares, viu? Milhares? A gente tem um portfólio grande, então, vamos dizer assim, é amplo o portfólio, então tem algumas marcas, né, dentro do portfólio, a gente faz essa curadoria. Tem uma variação de preço também muito grande. Tem um mercado. E de qualidade também. Tem. Ele é bem amplo, viu? Então, tem esteiras de marcas também, né? De 2 mil a 200 mil reais. Pois de esteiras. A esteira vai de 2 mil a 200 mil. Uau! Tem modelos nessa faixa de preço, entendeu? E uma escada? Uma escada tem também, vamos dizer, de 20 até uns 100 mil reais. Tem também, entendeu? Então tem boas opções aí. Custo mais baixo, custo mais alto, mas o Brasil é sempre um país de custo mais alto, né, de equipamentos. Então, quando a gente fala de equipamento de 5 mil dólares, 5 mil dólares lá fora é 50 mil aqui. Porque tem o custo Brasil, né? Você compra uma para você, 2 para o governo, né? Ainda tem o risco de assaltarem um caminhão, levar... Não, é uma para você ou para o governo, é basicamente quase uma conta dessa, entendeu? E isso dificulta um pouco, logicamente, a entrada. Por isso que o trabalho que a gente faz, no sentido da curadoria, realmente você de forma muito
certeira, identificar o perfil do usuário, quem vai usar em casa. A gente faz essa análise muito bem feita. Anamnese, né? Exato. Então, a primeira coisa, antes de falar de equipamento, é entender quem vai usar em casa. Então tem uma família, a gente monta para muitas famílias. É marido, esposo, tem filho adolescente, quais são os objetivos, preferência de treinos, né, o espaço, quais são suas referências de equipamentos. Então, uma análise muito interessante antes, para depois já chegar e filtrar com os equipamentos. Então, para isso, você tem essas opções dessas marcas. Então, eu trabalho com muito critério que a gente faz. Eu falei, o estudo que a gente tem aí, eu não vejo ninguém fazendo no Brasil, porque eu sei que isso é caro para fazer. Você foi lá na nossa base lá. Cara, você viu que tinha de maquinário ali, entendeu? De ferro, de várias marcas. E assim, aquela história, eu entro embaixo no mundo do equipamento, sabe? Para ver o motor, para ver o detalhe do detalhe. Tem que ir testando com o tempo, né? Porque tem coisa que parece que é muito boa, aí você vai usando e vai ficando tudo meio bambo, vai sambando, tudo vai ficando meio... E tem coisa que não, que parece mais simples, mas você vai vendo, com o uso, você vê que o negócio realmente foi bem projetado, tá tudo bem encaixadinho. Então demora, tem a parte teórica e a parte prática, né? Você consegue, com o uso, você vai desvendando ali alguns enigmas. E, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante também, às vezes a pessoa gasta uma grana considerável para investir, montar uma academia. Sim. E aí, do nada, tem alguns aparelhos que não são usados assim. Então, uma coisa que eu vou até dar um relato pessoal aqui. Você levantou a bola da escada, que foi até o que nos reaproximou. Eu montei a academia aqui de casa, o Daniel me ajudou, a gente montou a academia toda. Aí não coube a escada grandona, porque a escada segue um padrão, ela é um trambolhão assim, e a escada foi ganhando um destaque muito grande. Hoje em dia tá crescendo o número de escadas nas academias. Ainda é raro ver boas escadas em hotéis também, mas já tá começando a aparecer. E as escadas que tem em academia estão sempre cheias, então rola uma fila. Tem 20 esteiras livres, das 20 esteiras tem 4, 5 pessoas nas esteiras, tem, sei lá, 5 escadas ali, tem sempre gente nas 5 escadas. Então você tem que meio que entrar na fila, você fica ligado, a pessoa desceu, você já chega logo para subir e pegar. E aí agora o Daniel me mandou mensagem e falou, cara, você ainda quer uma escada para tua academia de casa? Aí eu falei, quero, por quê? Mas eu meio que não levei muita fé. Aí ele me mostrou um modelo novo que chegou no Brasil, da empresa que criou os simuladores de escada, que eu não sabia desse detalhe, que faz toda a diferença. E aí eles lançaram uma escada menorzinha. Quantos degraus? Essa que eu coloquei aqui. É por degrau que se mede? Não. É que ela tem 3 degraus úteis. Isso é importante na escada, você ter 3 degraus úteis, né? O que ela tem. Depois ela tem um sistema todo da escola de degrau, né? Mas ela tem 3 úteis, que é o mais importante aí do equipamento. Mas em relação a, por exemplo, quando você viu a escada, que era maior, mas não, a estrutura por fora da área útil, entendeu? A estrutura por fora da área útil faz da escada tradicional um trambolhão. Eu já tive uma no outro apartamento que eu morava antes, a gente teve que içar pela varanda, foi um trabalhão. Não deu pra botar dentro do apartamento, ele ficou na varanda, do lado de fora, e era um trambolho pra limpar, pra mudar de lugar, era quase impossível. Eu perguntei pro Daniel, tem interesse na escada ainda, mas tá usando a escada do prédio? Porque você tem uma escada no prédio. Ele falou, pô, nem sabia que tinha, só usa o elevador. E aí veio essa daí. Mas é isso aí, esse tipo de criação, você começa a ter um mercado forte para isso, modelos de escada. Tem um monte. O Brasil, uma curiosidade, acho que é o maior mercado consumidor de escadas. O Brasil o segundo mercado de academias, mas em escadas ele é o maior mercado consumidor. É uma febre brasileira de escadas. Então o consumo nas academias, ele é o maior mercado consumidor de escadas em academias, é o Brasil. Não, porque a escada, eu brinco assim, que tem... O Brasil tem cada coisa. A esteira é a cerveja que você toma devagar, vai tomando cerveja. E a escada é como se fosse a tequila, a cachaça, porque é muito mais objetivo. A esteira tem seu valor, mas acaba para você ter em casa, você vai ficar 40 minutos correndo, olhando para a parede, é muito mais... não sei se chato, mas dá muito mais... Entedia. Mais entediante do que você fazer uma escada por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, sabe assim? Então você consegue otimizar seu tempo. É verdade. E é mais prazeroso. Eu, por exemplo, acho que a musculação tem esse papel. Ela é mais divertida do que o exercício aeróbico, porque você fica horas na musculação, você sabe que você vai fazer 3 séries de um X número e aquilo vai acabar. Então você
é mais feliz. Depende para quem, entendeu? Tem o pessoal da corrida que gosta do cardio, né? E tem o pessoal da musculação, você vê. Tem às vezes essas tribos, às vezes um só faz o cardio, outro só faz a musculação. Gosto não se discute, né? Tem identidade, tem o gosto, tem... E é o que eu falo, pessoal, né? Vai montar academia em casa, não gosta de treinar, falou, o mais importante é você começar a comprar ideia. Você tem que começar a gostar disso, porque você vai usar para a vida inteira, né? Você vê, é novo ainda. Vai usar para a vida inteira a força. Então, você começar a gostar e começar a se aperfeiçoar nisso, você começa depois a comprar ideia e gostar dessa brincadeira. Então, muita gente começou assim, mas realmente é um processo, não é rápido, né? Os resultados também não são... todo mundo quer resultado rápido, não é assim, tem que subir igual a escada, degrau a degrau, e realmente apostar no processo de longo prazo. Então, aquela história, não existe elevador para o sucesso, você tem que pegar as escadas, né? E uma coisa interessante também é, você não gosta de treinar? Tudo bem, treina sem gostar mesmo. Sim, é isso. Porque é importante. Você tem que treinar, você não precisa gostar, realmente não precisa, você pode não gostar, mas você tem que fazer. E você treina? Treino. E você tem escada? Eu tenho uma base grande lá e eu treino em vários equipamentos, testo, eu não tenho uma escada em casa, né? Não uso tanto a escada, não uso outras ferramentas, mas, por exemplo, para essa finalidade, você vê do Duda, num espaço pequeno, e ele desde o começo, ele já veio com esse argumento, eu gosto da escada porque é um treino rápido, e é verdade, se você numa caminhada 4 por hora, vamos dizer, se você estiver na esteira, na escada, nesse mesmo 4 por hora nessa caminhada, em metade do tempo você tem o mesmo gasto energético. Então torna um equipamento mais eficiente. Então, se acordar de manhã, fizer 10 minutos ali, é quase se você estivesse substituindo quase meia hora de esteira. Só que se você precisasse estar na mesma intensidade, você teria que correr na esteira. Às vezes você tem que correr, para correr você tem que se aquecer. Na escada você chega ali, já começa a subir a frequência cardíaca, já esquenta o corpo, você já começa a perceber um pouco desse resultado. Então, ela para esse princípio de agilidade, ela funciona muito bem. Não, e uma coisa, eu tinha uma espaço escada, também, ela encaixou muito bem. Eu tinha uma bicicleta aqui em casa, que é aquela air bike, que tem um ventilador na frente, ela usa a força, a resistência do ar como obstáculo para você treinar. Só que ela tem um ventilador gigante. Na frente você começa... fica uma ventania em casa, parece que tá rolando um furacão e fica desagradável. Por exemplo, a minha namorada vai fazer a escada, eu não vou querer ficar aqui do lado... fazer a bicicleta. E a mesma coisa também. Você não vai querer ficar do lado por causa do vento. Se eu fizer uma série da Airbike num apartamento como esse, do lado da minha namorada, ela não vai querer ficar aqui, ela não vai conseguir ficar no computador sentado na mesa se eu tô ali fazendo um furacão ali, um tornado no meio. Então, aí nesse caso estava ficando parada. É um equipamento muito bom, excelente, que eu gosto muito, mas eu não estava usando muito. Então, essa parte de ter um consultor ajudando, poder pegar o aparelho e revender, porque ele consegue também pegar não só aparelhos novos, mas usados. Isso faz toda a diferença, né? E no seu caso lá atrás, né, quando tinha escada, eu já falei a questão do pé direito, eu falei um impeditivo, né, você falou da airbike, né, eu até falei, não faz tanto sentido para um ambiente pequeno como esse, porque o som, ele ecoa, então realmente você fica com o ventilador, capaz o andar de baixo também dá uma reclamada em algum momento. Ele fala, parece que ligou a máquina de lavar. Não, por um tempo, porque é um treino curto. Sim. Mas você vê, para esse tipo de ambiente, ele não fala tanto. Depois você começou a usar, você fala, realmente, ele não casa tanto com esse ambiente. Mas aquela história, né? O cliente tem sempre razão. Quer comprar esse daí? Ou vai, testa, mas assim, a gente sempre orienta. E na consultoria é isso, eu tenho às vezes essa possibilidade, eu falo, pessoal, compra. Se depois desse não for o adequado, depois a gente troca por um outro, você dá um upgrade. Que foi o caso da escada. Já teve casos que você tentou orientar e a pessoa discordou, aí quis e teimou e não aguentou a ideia? Tem tomado as decisões que depois ele fala, realmente me arrependi, devia ter comprado algo superior. Normalmente é quando você vai economicamente, realmente a gente tem que pensar racionalmente, porque tem uma questão do órgão do bolso que dói e nada é barato. Então você vai comprar o equipamento que você deseja, às vezes o investimento está acima do que você está podendo e aí você faz um investimento abaixo. Mas depois que você usa o equipamento, tá aquele arrependimentozinho, deveria ter pego isso, né? E aquela história que a gente fala bastante, que é o buy one, cry once. Você compra uma vez e chora uma vez. Assim, mesmo que você pague um pouco acima, e ainda quando a gente fala em equipamento, envolve logística, frete, montagem, são serviços que custam na operação. Então, quando o pessoal está montando em casa, eu falo, às vezes faz mais sentido, mesmo que doa um pouco, você já fazer a compra completa nesse momento, você já otimiza o serviço, fica com um setup mais completo, você tem todos os equipamentos, os exercícios que você gostaria, e aí você vai sentir um pouco isso na entrada, mas ao longo do processo depois todo mundo fala, realmente valeu a pena, porque eu fiquei mais completo com tudo que eu queria, então o treino não faltou, né, de certa forma.
Então, isso acontece bastante, viu? E arrependimento de produto, quando a gente começou o canal, é legal, porque muita gente, no vídeo eu falo assim, nos meus conteúdos, vai testar na loja, você está interessado na bike, vai numa loja, senta nela, entendeu? Vê se é isso mesmo, porque nada é barato. Então eu estimulo muito o pessoal se deslocar, e a gente recebe gente de longe lá na nossa base, para ir aqui em Santo André, ABC Paulista. Mas então semanalmente vem pessoas de longe, às vezes pegam um hotel perto e ficam, mas ali você tem a oportunidade de testar tanta coisa, que aí você sai de lá com a conclusão. Quantos equipamentos você tem lá? Ali tem uns 150 equipamentos diferentes, tem mais de 80 modelos diferentes, aí tinha uma até que eu contabilizei quando você foi lá, tinha 1,5 toneladas de equipamentos. Nossa, deu mais de 1 milhão, assim, em equipamentos gerais, quando a gente fala financeiramente. Então tem muitas opções lá, tem muita coisa. Isso fisicamente, né? Além do catálogo, que a gente tem uma oferta ainda maior. E de várias marcas, né, também. Então... Não, mas se você for ver, assim, para quem mora em São Paulo, que deve ser o maior centro de consumo, né? São Também Paulo, pertinho, São Paulo. a Santo André sim, menos de 1 hora. Assim. Não, tá Campinas, região toda interior, aí Itu, Bragança, essas coisas. E a gente tem uma mudança de cultura, onde, você vê, antes tá todo mundo em São Paulo, verticalizado, morando em prédios. Na pandemia, você vê, muita gente foi pro interior, tem casas, esses condomínios cresceram muito. Você tem espaço para ter um espaço só de academia. E diferente da cultura americana, as academias são muito na garagem, o garage gym. Ou são muito, né, na garagem, no sótão, né? Cultura americana. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, então as casas hoje têm um espaço de academia já armazenado para isso, ou apartamentos onde você tem uma sala que você guarda para isso. Alguns loucos colocam na sala de casa, que tem, né, meio controvérsia. Por exemplo, colocou na sala de jantar, porque ali essa seria a sala de jantar. Mas eu fiz isso. Essa seria a sala de estar e aquela seria a sala de jantar. Não, aqui também tem um estúdio de podcast no meio da sala também, né? Também aqui não é nada normal aqui. Eu já morei num estúdio habitável. Então você viveu assim, é uma família esquisita, não mas, sabe o que é? Mas a minha também, quando durante a pandemia eu mudei para outro apartamento, montei também na sala de casa, depois eu levei para um quarto. Então, assim, você vê, às vezes você começa no espaço que você tem, e eu falo, a primeira coisa você tem que comprar a ideia, que você vai treinar em casa, sem o ambiente da academia, sem mais gente. Na hora que você começa a entender essas vantagens, às vezes você vai para um outro quarto, gente que muda, as pessoas já não mudaram de prédio, de apartamento ou de casa, para também ter um estado, para ter um espaço específico para isso. Aí o pessoal tá lá, diz assim, puta, tem um filho novo, vai nascer. Sabe que já não tem mais a rotina de poder ficar saindo e ir pra academia. Se equipa mais dentro de casa para ficar na rotina familiar. Eu acho que a pandemia foi a ponta de lança disso, né? Não tem a dúvida. Eu conversei na época com o Ferreirinha, esse que trabalha com o mercado de luxo, e ele me disse uma coisa durante a pandemia, numa live, que foi perfeita. Diz que as pessoas olhariam as suas casas e chamariam os arquitetos para readequar os espaços. E eu acho que isso aconteceu mesmo, né? Sim. Porque a pessoa ficava, sei lá, chegava do trabalho exausto, tomava uma chuveirada, comia, dormia. Aí, de repente, ela ficou em casa. Né? Aí não é tão simples, a sala já não é tão aconchegante, né? A cozinha não tem o espaço que ele gostaria, ele quer cozinhar e o fogão é apertado. E tudo isso foi criando uma outra cultura, um outro desenho de casa. Sim. E a academia entrou nesse desenho também. Eu até estudei bastante isso, se você olhar até prédios, vamos dizer, aqui é um apartamento, eu moro também num apartamento mais antigo também. Então você vê, ele tem essas gerações. As sacadas eram pequenas, os quartos eram grandes, os banheiros eram grandes. Com o tempo, você vê, os quartos diminuem, os banheiros diminuem, a área social começa a aumentar, os condomínios passam a ter uma área comum lá embaixo. Você quebra um quarto e soma na mais sala. Clube, e aí você começa a ter varanda gourmet, e você começa a ver, ter essas mudanças, né? E agora as pessoas estão pensando no coworking, no espaço de academia, num espaço zen para você meditar, fazer só o yoga. Então você vê, você tem fases de mudança meio imobiliária, de prioridades, né? E agora você vê condomínios em interior, né, meio afastados, com casa grande, você vê como isso agora... Muita gente saiu de São Paulo para morar em Campinas, para morar em outros lugares. Às vezes ele tem uma base menor aqui, que ele vem, passa uns dias, mas ele acaba conseguindo ter uma vida e um estilo de vida melhor no interior. E realmente né? Não, sem falar que a gente consegue fazer reuniões e manter a produtividade com home office muito grande, né? Você consegue... Às vezes, reunião... Imagina, só o deslocamento para você juntar aquelas pessoas já ia ser... Então, você consegue
fazer um treininho aqui rapidinho, entre uma reunião e outra, uma gravação e outra. Não, é muito prático, realmente. E muita gente, né, quando você fala de deslocamento, até para academia, dependendo onde você mora, e o pessoal tá no interior, às vezes fica 15 minutos para chegar, 20 minutos. Voltar. Então, entre e voltar, é o treino que você faria. Então, muitas vezes, tudo bem, você pode ir numa academia, fazer um treino mais completo, ou fazer um treino em alguns equipamentos que você não vai ter em casa. Talvez, né? Mas você tá mais relax, ou na sexta-feira que você decidiu que não vai trabalhar tanto. Então, entendeu? Então você começa a conectar, entendeu? Nessas janelas também. Eu quero treinar bastante, mas não dá para ficar deslocando para academia. Então, se você se resolve um pouco dentro de casa, e não é resolver, vamos montar uma academia. Se você tiver uma bike spinning, que é um equipamento compacto, você já consegue fazer o cardio. Você pode fazer a sua musculação na academia. Você pode ter um par de pesos. Depois você pode ir crescendo com isso. Eu falo, academia em casa é uma coisa que você tem que ir comprando a ideia. Você vai modulando ela. Você não precisa sair comprando. Nossa, você precisa comprar academia aqui, você orça. O orçamento às vezes é grande. O que é o mais importante agora? Às vezes é um cardio, é um banco com kit de peso regulável ali que a gente falou. Que tem... E aí você começa... a gente colocar aqui na mesa. Não deu certo, eu botei um monte, pesão aqui no meio, mas trambolho. Mas são soluções como essa que são super práticas, versáteis e realmente funcionam. Isso que é legal. Porque também você não tem que comprar tudo de uma vez, eu acho legal. Você vai acumulando, você vai somando coisas. Você pode se dar de presente. Né? Aquele banco ali, eu comprei para academia da minha casa numa cobertura que era no Jardim Oceânico, no Rio de Janeiro. Há quantos anos atrás? Ali é pelo 12, menos, 13 anos atrás. 13 anos ele tá aí. Ele ficou fechado na mudança durante anos. Ele ficou anos no quarto de serviço um monte de caixa. da casa que eu morava, que era o estúdio habitável na sala. Depois que ele veio para São Paulo, ele já morou uns 3 anos no quarto de serviço. E aí, do nada, você vê um patrimônio que eu comprei há um tempão atrás e continuo usando. Você vai somando, né, coisas. O peso também, você vai comprando um peso, depois você compra outro. À medida que você vai ficando mais forte, você vai comprando mais peso. É proporcional. Não, é verdade. Essa coisa de guardar patrimônio através de ouro, prata, joias, ferro. Você guarda ali as anilhas. E as pessoas têm uma preocupação. Mas isso gera manutenção. Você vê, equipamentos de ferro, de musculação, como o CrossFit que você tem aqui, essas máquinas, elas duram. Não, uma boa máquina, ela dura, não tem manutenção. Digo assim, e uma boa, uma de marca, ela não deprecia, não é que ela não vale. Aqui não é o Rio, né? Não tem maresia. Sim, a questão da maresia. Tem essa vantagem. Do barato sai caro. Porque no Rio, por exemplo, a maresia nada dura, né? Sim. A fruta apodrece, você fala, não é possível, eu comprei ontem. Como assim? Já condensador do ar-condicionado, né? Você vai ver, o aparelho está quase dissolvido por causa do... Aí quando tem componente eletrônico, aí isso realmente tem uma atenção maior. Saiu os pedaços. Teve que tirar para não cair na cabeça de ninguém, mas acho que ele nem cairia na cabeça, porque eram pedacinhos de ferro. A maresia corrói mesmo. Bastante. E São Paulo não tem isso. O interior de São Paulo também não tem isso também. Sim. Né? Tirando a Baixada Santista. Sim. Né? E a maresia, isso depende até, tem regiões que ela é mais agressiva do que outras, mas realmente, né? No litoral realmente tem que ter uma preocupação maior. A gente atende muitos condomínios da Riviera de São Lourenço ali, principalmente os de frente pro mar ali. Em poucos anos, os equipamentos realmente já ficam com uma corrosão, essa aparência de oxidação, não tem jeito, uma maresia implacável. Mas você tem um estado enorme que não tem. Sim, né? E você tem todo o interior do Brasil. Mato Grosso, vários outros lugares que podem vir aqui comprar o equipamento. Você falou que fica no hotel do lado, né? Para testar. Sim, podem vir. É só agendar, atendimentos agendados lá, e todo mundo que vai depois agradece, né? Fala, ainda bem que eu vim, porque você acaba entendendo realmente muito do universo que as pessoas não conhecem, entendeu? E aí é inspirador, bem, né? É inspirador, né? As coisas. E você deve ter perguntas padrão também, né? Sim, Por exemplo, como é que você aborda uma pessoa? Todo mundo que vem essa anamnese, entender quem, faixa etária. A faixa etária, quem vai usar o equipamento. Altura, peso, então dependendo também a altura, dimensões das pessoas, os equipamentos adequados, entendeu? Preferências e objetivos de treino, muito importante para a gente direcionar. Expectativa, logicamente, com relação a nível de equipamento ou tecnologia, se tem algum recurso, tela, entendeu? Conectividade, que são coisas hoje que são mais modernas, mas isso gera um engajamento interno muito legal. Tem certos equipamentos que são simuladores.
por exemplo, as bikes, as smart bikes, né, que são as bikes que ela fala com o aplicativo. Quando tem uma subida no trajeto, ela fica mais pesada. Quando tem uma descida, ela fica mais leve. Então, ela exatamente o que a sua bicicleta de rua faria. Com outras pessoas também para fazer Você engaja, junto. eu posso marcar com vocês na mesma pista, no mesmo horário, a gente vai pedalar junto, online, e a gente pode estar se falando pelo próprio aplicativo, quase uma mídia social também. E isso os triatletas já usam há anos. Sim. E eles marcam treino juntos com as equipes de assessorias. Você vê, isso agora está chegando também as esteiras, já tem esteiras mais tecnológicas nesse sentido, tem smart. Então você tem alguns equipamentos que são bem interessantes com relação a isso. E muda, é um game changer mesmo. E muda realmente a sua visão do negócio. E te engaja, te leva mais longe, você vai mais motivado. Outra, todos os seus dados, às vezes ficam lá, todos os seus dados de treino, frequência cardíaca, potência. Então assim, você tem uma história lá dentro do aplicativo que na hora que você olha ali, todo o seu treino está ali. Não tem nem como roubar, entre aspas, como mentir, porque fica tudo registrado. Então, digo assim, entender muito do usuário e depois apresentar realmente essas novidades, né? Para o cara abre um pouco o olho e saber que existe isso. E muita gente vai lá, depois eu falo, agora sai, vai numa loja ou outra diferente para você testar. Procura mais informações. Hoje você vai no YouTube, você pega um vídeo internacional, ele já vem com a tradução em português. Pô, muita gente consegue entender então do que está acontecendo lá e as pessoas depois voltam maravilhadas. Nossa, eu vi aquilo lá, eu vi aquele outro. Tem no Brasil. A maioria das coisas você não tem no Brasil. Mas você fica entusiasmado. Você fala, pô, existe isso mesmo? E aí te dá vontade de treinar. Isso que é legal. Você fica realmente entusiasmado. Não, e a pessoa tem também a assinatura de aplicativos, de programas de treinamento. Então, a Mari, por exemplo, minha namorada, ela adora assistir. Ela treina com os treinos da Gabriela Bahia, que é uma personal trainer super famosa e tal. E aí ela bota ali no celular a professora puxando o treino, só que é um vídeo gravado, mas ela segue tudo certinho. Então tem todo um acervo ali também de treinos, de vídeos. Tem de graça no YouTube, no Instagram, tem muito exercício, muita coisa. Eu faço playlist de exercício, tenho playlist de treinos no meu Instagram. Sempre que eu vejo um treino diferente, eu salvo lá. Aí eu vou testar na academia, testo aqui também. Interrompemos a programação aqui para fazer um chamado. Pedir para você curtir, para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, amigos e inimigos. E se inscrevendo também no canal. A plataforma entende que você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo edificante. Você pode ser membro também do canal. É uma escolha sua, mas que a gente vai gostar muito. No Clube dos Canais tem o membro apoiador, com R$ 1,99 por mês. Você dá uma força aqui para a gente continuar fazendo um trabalho sério de qualidade. Vamos continuar com a entrevista. Mas isso é interessante, Oriente, porque você falou, às vezes as pessoas não sabem treinar, mas se você tiver um peso daquele, um banco, eu colocar treino de peito com pesos, com dumbbells, vai aparecer muita gente treinando, muitos professores e orientando a postura correta, o ângulo. Então, e eu usei muito isso em casa. Então, às vezes você está na dúvida da postura. Você, hoje, no conteúdo no YouTube, você tem todas as respostas com pessoas didaticamente orientando bem. Gabriela Bahia eu conheço. O Luca, né, o marido dela também. Eu ajudei eles também na orientação de alguns equipamentos lá para o estúdio dela. Legal. Mas isso acaba sendo, eu digo assim, você tem realmente plataformas, ou seja, os professores de educação física hoje, você tem professores hoje milionários. Só com aplicativos de treino e realmente ajudando essas pessoas a terem os seus resultados, sejam treinos com equipamentos ou sejam treinos sem equipamentos, só com estratégias com poucos acessórios, vamos dizer assim, investimento mais barato. Isso cresceu absurdamente, mas o mercado que ficou muito alto. Então os professores se viram um pouco, não tão mais refém das academias, abriu um campo online, né, digo, gigantesco, maior ainda, né, com projeções. Não, e sem falar dos fisioterapeutas, que é todo um outro segmento que também usa muito. Você faz fisioterapia no Rio, né? Você tem todo... O Felipe leva os equipamentos, você tem os elásticos ali, tem um monte de coisa que te ajuda a treinar. Bola. Caneleira, pezinho, bola, elástico. Então, a gente acaba comprando essas coisas, né? Porque facilita muito. Sim. Mas digo, o próprio fisioterapeuta também já leva. Vai fazer com você, no caso na academia, com as roldanas, com os cabos, com os pesos soltos. Então não é só a parte, como se fosse pouco, né? Dos professores de educação física, mas também tem todo um segmento que está crescendo muito, que é esse cuidado com fisioterapia ativa, com exercícios de correção. Até porque agora você começa a ter uma parcela da população mais idosa que ela entra nesses esportes também, você vê, e o fisioterapeuta ele tem uma visão mais preventiva de tudo. O profissional de educação física às vezes puxa treino e, entre aspas, se arrisca um pouco mais, porque ele puxa. O fisioterapeuta já tem uma visão mais preventiva. Então é legal quando você acha um pouco desse equilíbrio,
né, dos dois. Então, eu gosto, a gente fala com muito fisioterapeuta, eu gosto da visão deles, né? Diferente do profissional de educação física, eles têm uma visão bastante interessante. Também muitos outros estudos. Mas o profissional de educação física é mais arrojado, né? Sim, então. Mais ousado. Faz parte da categoria. Faz parte da formação dele. Exatamente. O fisioterapeuta já é mais cauteloso. Já tem... mais focado em construir a estrutura, né? Fortalecer ali a articulação. Ele não quer problema, né? Ele não quer problema. Ele tá lá para apagar pra resolver problema. É o bombeiro ali. Ele não também. quer criar mais problema. Mas todos, você vê, seja fisioterapeuta, educadores físicos, nutricionistas, você vê todo esse universo em volta do bem-estar. Esse universo cresceu absurdamente. Que seja sono. Então, aqueles 3 pilares. Você precisa de exercício, você precisa de uma alimentação boa, você precisa de um descanso bom. Né? Tudo que digo assim, você vem até em volta disso tudo, você vê o sono hoje, o quanto ficou importante, né? Eu durmo todo dia com o relógio, vejo o meu sono. Isso acaba sendo uma métrica para mim bastante importante também no dia a dia, para produtividade, para treino. Então, digo, hoje você tá rastreado em muitas dessas frentes e a gente tem realmente informações e dados que são confiáveis, que a gente realmente pode seguir. Isso está sendo muito legal. E antigamente também, essa parte da musculação, do treino, estava muito ligado a treinos de alta performance, treinos ali, né, na capacidade máxima, próxima da falha. Só que hoje também tem muitos estudos que apontam que a constância é uma coisa muito importante para manter a saúde, a qualidade de vida, a potência do indivíduo ali, né? Porque às vezes vale mais você fazer vários treininhos nota 5 de 10, né? Manter uma regularidade disso e do que você treinar de vez em quando como se não houvesse amanhã, fazer aquele treino muito intenso. A regularidade é mais importante que essa violência de... E também do atleta do final de semana, o cara que só faz o esporte Os médicos são contra isso, inclusive. Então. Você sobrecarrega o coração, né? Essa coisa do poder do hábito, hábitos atômicos, essa coisa de... Não adianta você ler um livro, você tem que se tornar um leitor. Não adianta você fazer uns treinos, você tem que se tornar um atleta, mesmo que amador mesmo. É um livro super legal, mais recente que eu li, que é do Peter Wright, o Outlive. Sim. Entendeu? Sim. Bem interessante, porque ele fala bastante de longevidade, né? Você vê treinos híbridos, né? Que envolve VO2 máximo e força, né? Mas não são treinos alongados de cardio, mas são treinos que você dá picos de intensidade, que isso realmente se mostrou realmente muito, muito importante para essa saúde e vitalidade. Então, você vê, os estudos já começam a mostrar. Qual que é a sua rotina? O treino hoje, assim, pela minha rotina, eu tenho trabalhado bastante, mas as 3 vezes por semana eu treino, são treinos, às vezes, um pouco mais longos, mais de 1 hora, digo, intensos, bem intenso, um treino mais híbrido, então envolve o cardio, envolve a musculação. Eu estou me preparando para fazer uma corrida que chama Hyrox, né, que é uma prova desse esporte híbrido, né, que nasceu em 2017, é mais recente, mas assim, mundialmente agora tá super popular. Mas o que consiste em quê? A prova em si, ela consiste em 8 km, 16 tempos, são 8 km de corrida e 8 estações de treino de força. Por isso que é o híbrido, envolve a parte de corrida, envolve força. Mas você corre 1 quilômetro, faz uma estação de força. Corre outro quilômetro, uma estação de força. São 16 tempos assim. Então isso é muito legal porque já fiz vários esportes, mas esse agora foi um que me conectou, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso cotidiano, dia a dia. Eu preciso do VO2 máximo, eu preciso de força, e você faz esse esporte num ambiente mais controlado, né? Tipo assim, como um triatlon. Só que o triatlon você tem que fazer na rua, você depende de tempo, uma série de coisas. Então, e algo que você faz na academia? Você pode fazer em ambiente indoor. Então, cresceu bastante, mas é um tipo de modalidade que eu acho que faz muito sentido para todo mundo, né? Pelo nosso dia a dia, você vai precisar do VO2 máximo, você precisa de força para a vida. E essas 2 métricas estão associadas à longevidade. Se você tiver um bom VO2 máximo, e se você tiver força, e força principalmente, você vê, membros inferiores, core, glúteos, né? Homem sempre deu muita atenção a membros superiores. Mas o mais importante, membros inferiores, né? Região do core e glúteos, que é a região que sustenta o corpo. E ter um VO2 máximo está se mostrando também muito importante para a longevidade. Então, que é a capacidade de você queimar e usar o oxigênio, né? Tá muito ligada basicamente a isso. E uma coisa que todo mundo que me pergunta sobre a minha academia de casa fala assim, mas você usa realmente mesmo? Porque eu também frequento a academia, né? Então eu vou com frequência, a academia fui ontem, fui hoje.
Mas uma Você coisa vai que me todo ajuda... dia na Bodytech? Não, não todo dia. E quando eu não vou, eu consigo manter a regularidade com muita facilidade aqui. Porque às vezes não dá o horário, não dá o transporte, ida e volta, ida, treino e volta, às vezes dá muito tempo. Então eu não consigo, eu venho aqui. E tendo equipamento em casa, você consegue começar de forma despretensiosa. Primeiro que você não precisa se fantasiar todo. Vou sair para treinar. Aí vai, bota roupa, desodorante, perfume, né? Tênis especial. Daqui você tá andando de um lado para o outro com a roupa que você dormiu, de repente você vai, vê o negócio aí, você começa, de repente, quando você vê, você já tá 10 minutos quase terminando um treino de bíceps, por exemplo, ou de tríceps. É verdade. Ou até exercícios mais elaborados, mas para manter regularidade, eu sou um entusiasta, assim, todo mundo tem que ter alguma coisa para poder treinar em casa, principalmente para manter a regularidade, mas se quiser, você pode até manter o core do teu treinamento só com o equipamento que você tem em casa. Mas, principalmente para manter a regularidade nesses dias que você não consegue treinar, que às vezes mais vale um treino nota 5 do que deixar um buraco ali no meio da tua semana. E você falou, e tem uma coisa muito legal, acho que você falou, academia em casa, eu não acreditava também antes da pandemia, de assim, ser bem sincero, eu já tenho 18 anos de mercado, mas frequentava Biorritmo lá também, perto, eu sociabilizava, né? O social, você vê e ser visto. Então, e eu não acreditava muito dessa, né, cultura. Quando eu teve a pandemia, tudo fecha, eu levei a primeira bike para casa, levei um peso regulável, o banco. Comecei a treinar e entender isso, no final das contas, é um estilo de vida diferente, pela facilidade, entendeu? E a hora que você começa depois você precisa vivenciar isso para entender. Porque senão o cara fala, nossa, mas dá para pagar 50 anos de academia com esse investimento dos equipamentos, às vezes, quando você põe nessa matemática. Mas você tem em casa, e eu acordava 5 horas da manhã, já ia direto pro remo, pra bike. Aí você começa a ver essa vantagem, não se preocupar com roupa nenhuma. Duda vai na Bodytech ali. Então vai na Bodytech, o pessoal passa no cabeleireiro antes. Não, mas é verdade, porque é uma academia que tem network, tem a questão com a camisa furada. Não, você não vê. Aquela camisa que era abadá, igual antigamente o pessoal ia malhar com a camisa do abadá, do carnaval, que foi há 5 anos atrás. Agora não é. Agora não. Malhar é um negócio muito de ser e ser visto. Todo mundo tá com celular gravando. Então, assim, você vê, as pessoas têm uma preocupação grande de ir pra academia. Você em casa, é o estilo de vida, você tá com a sua família em casa, com a roupa que você tiver, sem se preocupar com isso. E quando eu comecei com isso, foi muito legal, que eu comecei a comprar essa ideia, assim, porque você não tá querendo treinar, mas o equipamento tá aqui. Digo, não tem como você falar não. Você começa a fazer. Começa a aquecer, né? Eu comecei no inverno com a academia em casa. E aí, começava a tirar as roupas. No final, eu tava de cueca na sala. Eu, minha namorada, entendeu? Assim, você tá em casa, mas isso eu comecei a engajar. Começou a me dar consistência. Consistência então, assim, aí eu falei, cara, isso é muito legal. Então, assim, é um estilo de vida. Ficar com a minha filha aqui perto, em vez de eu ter que sair. Eu tô com a minha filha aqui, mas é um momento que... porque ela já fica tanto tempo na escola, ou às vezes tá com a mãe e tal. Quando ela tá comigo, você poder treinar sabendo que ela tá logo aqui, tá brincando aqui, tá desenhando aqui, tá lendo aqui, tá vendo alguma coisa, a gente tá junto, mesmo eu estando conectado com o exercício, você tá perto, você tá vendo, você consegue interagir ali com as pessoas que você ama, então você otimiza também o teu lado ali familiar. E outra coisa também, que quanto mais você usa, mais barato sai o equipamento. Tá certo. Porque você tá investindo na saúde, né? Então, tudo a gente... menos remédio que você está comprando, e remédio está caríssimo, né? Eu tô falando assim, no sentido de gestão. É verdade, subiu os preços, foram para a estratosfera. Você leva um susto quando você vai comprar um medicamento. Mas você vê, os estudos, né? Aí se você computar tudo isso, a roupa que você comprou para academia, moderníssima, linda na cor, né? Marrom tá na moda, bege tá na moda, não sei o que lá, isso tudo tem custo. Sim. O Uber que vai te levar e que vai te trazer. O estacionamento. O estacionamento, carro, se você tiver. Você vai deteriorar, você vai estar levando o carro. Todas essas coisas são custos, né? Tudo é custo. Sim. Né? Tudo é custo. Embora é uma grande vantagem, tenha maçã, tenha água, né? Isso não é custo. Está incluído na Bodytech. Não, mas eu estou falando no sentido de a gente tem que fazer a melhor gestão dos nossos recursos escassos. Né? O tempo é um recurso escasso, o dinheiro é um recurso escasso, a atenção, né? Você vai juntando várias coisas e faz todo sentido. Para mim, assim, o deslocamento e ter que me arrumar para o deslocamento, porque sempre alguém quer uma foto, né?
Tem isso também. Não, então, você tem que matar mais ou menos apresentável, né? Você não pode sair desgrenhada, assim, né? Ainda tem essa responsabilidade com quem tá mais na mídia. Não, mas não fazer isso e tal. Isso tudo somado, é tempo que você gasta se arrumando, é dinheiro que você gasta comprando as coisas. Não, e hoje também tem uma tendência muito grande. Por exemplo, eu conheço um monte de gente que também comunga desse mesmo hábito, assim, de quando vou procurar um hotel, eu faço questão de se tiver 2 hotéis, eu vou ver, o que tem uma academia boa, para mim tá muito na frente do que um outro hotel que não tenha. E assim para tudo, até Airbnb, né? Casa que você vai passar, final de semana vai alugar. No Réveillon, passei o Réveillon agora na casa de um grande amigo meu, que estava todo feliz, tinha construído um anexo para academia, que a academia antes era apertadinha, agora ganhou todo um prédio inteiro, assim, super agradável, e a gente passou boa parte da tarde, todo dia, todo mundo, todos os convidados e com as crianças juntos, os cachorros, tudo ali. Então acaba que vira parte da vida, né? Da vida social. Né? É um momento importante do dia, tanto para hotéis quanto para viagens, de qualquer tipo. E todos os segmentos, você vê a rede hoteleira, né? Você está com o Carlos Ferreirinha aqui, né? Eu falei até do Arnold, vou falar então logo mais sobre o Arnold, sobre o evento, mas todo esse segmento está olhando muito para isso. As incorporadoras, eu faço consultoria para algumas delas, e a preocupação deles de fazerem uma academia muito bem feita, porque hoje as pessoas tomam a decisão, às vezes, da compra do imóvel também por conta da academia, porque entre esse imóvel aqui ou da esquina ali, se essa academia é muito melhor do que aquela, a decisão de compra pode vir aqui, porque as pessoas, como a gente atende bastante pessoa física, agora no meu prédio vai ter academia, eu vou deixar de ter que pagar a academia porque eu vou treinar na academia do prédio. É custo. Então a decisão de compra, para os imóveis, os hotéis, você vê, muita gente olha para isso hoje, para você ter isso facilitado. Muitas vezes eu escolho por isso, quando eu vou viajar, às vezes eu não tenho nem tempo de treinar, mas eu olho também para isso, até porque eu quero conhecer os hotéis, as academias ou aqueles equipamentos. Então os hotéis passaram a ter essa preocupação, não é por isso que eu ia falar do Arnold e do evento, porque no evento agora em abril, que tem o meeting que envolve incorporadoras, condomínios, hotéis, justamente para orientar esse mercado. É o Arnold Sports Festival, todos estão convidados, 24, 25 e 26 de abril. Aqui no Expo Center Norte, é um evento gigantesco. Eu acho que já a 13ª edição é do Arnold Schwarzenegger. Do Arnold. Ele vem? Ele já veio. Não sei se ele vem esse ano. Nos últimos anos ele não veio, então existe uma chance de ele vir. E é um evento muito legal porque tem a parte de fitness, a parte de fitness, você vê, ela começou pós-pandemia. Esse era um evento que era focado em nutrição, suplementos e competições. Com a pandemia, isso ficou tão importante de equipamentos que agora tem uma área, tem um pavilhão só de equipamentos. Acho que tem esse ano mais de 80 marcas, se eu não me engano, grandes marcas. Está aumentando cada ano. E aí você tem os equipamentos voltados para as academias, toda essa atenção para os gestores de academia, mas também tem um meeting específico para condomínios, incorporadoras, hotéis, pessoas físicas. Então tem a parte de palestras e conteúdos para esses segmentos e cada vez mais isso está crescendo, né? Então o Duda está convidado oficialmente para ir lá, até pelo próprio evento que eu falei com as Anas lá, com as donas do evento. Não, pode convidar, tem entrada VIP, tem kit, porque é uma realidade muito legal, um evento Duda vai adorar, porque eu vou te falar, leva sua filha. Ano passado, a coletiva de imprensa da luta foi lá. Na minha luta de boxe com o Popó, foi lá. Aí eu nunca tinha ido no Arnold, fui dessa vez, mas eu também não pude curtir muito, porque eu fui focado na missão, foi a trabalho. Esse ano você vai poder. Esse ano eu vou poder passear pode levar sua filha, porque tem muitas atividades que acontecem lá de esportes. E, cara, eu vou te falar, é muito divertido. E todos os eventos de fitness, esse é um evento B2C. Então, esse é um evento que todo mundo pode ir, a audiência toda de vocês pode ir. O outro, que é a outra feira que acontece no segundo semestre, ela é uma feira mais B2B. Então, ela é mais específica para donos, gestores de academia. Esse evento, ele é muito democrático. Ele é sexta, sábado e domingo. Então, ele é das 8 da manhã, sei lá, vai até as 8 da noite. É bem amplo e eu vou te falar, é muito legal, viu? Então, o senhor está convidado lá. A gente vai lançar uma linha de equipamentos no Brasil, que é a linha da Inspire, que, né, o sócio é o Chris Hemsworth, né, outro ator lá, Diego. Faz o Thor. Lembra que eu trouxe o dublê do você trouxe o dublê do Thor. Ele é sócio dessa empresa, que na verdade é da Inspire Fitness aqui, que você tem o equipamento, entendeu? Legal. Então é do mesmo grupo, a gente vai estar lançando oficialmente no Brasil, mas eu participo desses meetings justamente para o mercado vertical lá. Então tem a parte de palestras para o mercado de hotelaria, condomínio e incorporadoras. Então estarei lá os 3 dias do evento. E o que é de equipamento que você vai lançar?
Então, são linhas desses multifuncionais, que é uma linha de musculação, né, desses multifuncionais que são específicos dessa marca. Eles têm esse sistema patenteado, que você conecta, né, deixa o equipamento muito compacto. É uma marca muito boa, que eu já conheço, né, tá no Brasil fazem 10 anos já, né, já existem há mais de 20 anos. Então, é a marca que eu entendo que tem mais fit com o mercado de academia em casa no Brasil, pela família de produtos. Potencial, porque eu não conhecia a marca, eu conheci já comprando esse equipamento aqui, botando aqui em casa. E eu fiquei muito bem impressionado. Aí você me contou que era muito forte nos Estados Unidos, eu não conhecia tão bem assim, mas tem muito potencial, porque a qualidade é boa e é isso, né? É um segmento muito testado, que ganhou espaço no mercado mais competitivo do mundo, que é o dos Estados Unidos. Então, acredito que tem muito potencial. E o diferencial dela é isso, são equipamentos compactos, multifuncionais, com muita realmente qualidade. Então, em pouco espaço, você tem basicamente uma academia em casa. É o diferencial deles. A marca realmente sensacional. Então, por exemplo, essa é uma das marcas que já existiam no Brasil, mas pela nossa curadoria, o que a gente faz, eu forcei para a gente ter novos produtos. A família de máquinas hoje são mais de 10 máquinas, algumas vão ser lançadas no Arnold, mas justamente por isso, dentro do canal da nossa estratégia é ajudar o mercado a trazer essas coisas que a gente vê lá fora, que tem às vezes uma dificuldade de entrada no Brasil, mas quando a gente consegue dar essa projeção, você acaba tendo um mercado que começa a ter um interesse e aí já viabiliza comercialmente de você conseguir trazer volume, porque não dá para vender uma máquina dessa para 1 ou 2 pessoas. Você tem que trazer containers disso para viabilizar a operação. Então aí você tem que ter um mercado mais forte. Então o canal nosso no YouTube deu essa projeção e você vê, hoje a gente atende o Brasil inteiro, digo, por isso. E quem conhece essa linha de equipamentos ou vai lá e testa, realmente você fica encantado, porque a qualidade realmente é surpreendente. E como é que fica a forma de pagamento? Você consegue... Como é que fica isso? Faz muita diferença você parcelar? Porque eu imagino que as pessoas também queiram pagar aos poucos, né? Ao mesmo tempo, você também você acaba tendo que antecipar ali você paga o preço dessa parcela, assim. Como é que fica isso? A maioria compra em várias vezes, a maioria prefere negociar um desconto para pagar de uma vez só. Todo mundo quer desconto e parcelamento. Ao mesmo tempo. Os dois. Os dois. Claro. Quando você faz uma vista, agora uma vista precisa parcelar. Não, mas maquinários como esse, às vezes como carro, você vê, às vezes você alongar os pagamentos, porque é um investimento de longo prazo, que perdura. Então, às vezes, para mim, faz todo sentido fazer um parcelamento mais longo para os clientes. Mas você tem essas duas opções. Tem quem compre mais à vista, tem quem precise mais parcelar em 12 vezes no cartão. Para o B2B, tem financiamentos mais longos, o cara vai montar academia em condomínios, em hotéis, aí tem uma tratativa diferente. Na pessoa física, normalmente você trabalha um pouco com a operação de cartão de crédito, né, com parcelamento em 12 vezes. Mas para maquinário, se pudesse parcelar mais, às vezes você está comprando equipamento para anos de uso. Então como você se vai diluir pagando a mensalidade da academia, só que no final o equipamento fica para você. Exatamente. Então é um investimento, não falo que é barato, pessoal, se você pegar uma coisa boa, de qualidade, mas você tem longevidade, durabilidade, aí você tem um equipamento que atende a sua expectativa, vai te entregar o resultado que você esperava, entendeu? E se você precisar trocar um dia ou vender, você tem uma máquina também que tem um valor de mercado. Tem valor de mercado. Que tem valor de mercado. Isso é importante. Valoriza um pouco, mas você consegue colocar no mercado. Se for uma marca boa, né? Igual aquela história do carro, né? Você tem marcas de carro que você tem que são mais arriscadas e você sabe que vai depreciar pode mais. Sair de linha. E você tem marcas que realmente tem um trabalho mais consistente, que você tem uma confiança e você sabe que mesmo quando você for vender, você não vai perder tanto. Não deixa de ser. E no teu caso, como é que fica essa parte de seminovos, assim, segunda mão? Você também trabalha bastante com isso? Faz parte porque também. Porque eu imagino que, igual no mercado de carro, o cara, às vezes, ele quer se desfazer de um equipamento, usar aquele equipamento como parte da negociação para fazer um upgrade, né? Então, como é que fica isso para você? Você consegue atender isso? Você consegue pegar, absorver? O mercado isso? de usados é um mercado que todo mundo vale a pena assim, ficar de olho. Máquinas robustas, profissionais, ela tem uma longevidade muito grande, então, às vezes, um usado é uma oportunidade de compra. Eu te dei aquele equipamento usado de bike... da Tecnodin, que você... Bicicleta de braço da Tecnodin. Então, você vê. Também, se eu fosse comprar novo, eu acho que nem tinha para vender direito, porque é difícil achar esse equipamento. Sim. Aí eu acabei comprando seminovo para você. Então e você mantém ele mais novo até do que a gente tem.
manter sem usar. Não, mas o mercado de usado é um mercado bom, faz sentido como opção. Mas é assim, ó, muita gente compra e realmente não usa. Eu sei disso. Então não, mas ela vai usar. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu tenho fé. Um dia ela vai... Realmente... É bom pra todo mundo, é bom pra família inteira, é bom pra mim, é bom pra todo mundo. E vai tchum. Tenho certeza. Nunca vou desistir. E o usado, às vezes um usado é melhor negócio, na minha opinião, do que um novo, mais simples residencial. Você pegar, às vezes, uma bike spinning, vamos dar um exemplo, que seja profissional, mais robusta, usada, e vamos dar, às vezes, R$5.000, estou dando um exemplo, que é uma bike de entrada profissional, uma bike residencial, às vezes mais frágil. Se às vezes você achar uma usada, eu considero muitas vezes melhor do que uma nova, porque você tem um produto mais robusto, mais estável, isso faz que você, inclusive, a hora que você for vender lá na frente, digo, daqui a um tempo, a hora que você precisar, você tem um produto que tem mais valor de mercado. O risco maior, eu vejo esses residenciais muito frágeis. Você falou aí, né, o equipamento lá de esses sites aí que são muito baratos, não vou falar nome aqui porque não dá para generalizar, mas os equipamentos são muito residenciais, muito frágeis. Normalmente você tem uma compra, mas depois você não tem uma venda dele. E muitas vezes não atende a expectativa. Então, eu vejo, o grande erro do barato sai caro. Você compra algo barato, não atende a sua expectativa, você encosta e depois você não consegue vender. E aí depois ele vira, teoricamente, um entulho, porque é um montezinho de ferro. Cabide, né? Vira cabide. Então, por isso que a gente fala, vai muito critério. Às vezes faz mais sentido você não comprar naquele momento, se for o caso. Porque assim, ou espera um pouco para comprar o adequado, ou aguarda uma oportunidade de um usado. Mas eu falo, a gente tem uma preocupação, você comprar realmente o que vai atender a sua expectativa. Mas tem muita gente que, cara, às vezes não tá nem aí. Fala, não, é uma coisa barata mesmo. Quer deixar na sala ali, parece que ele tá olhando ali, só o simples fato de olhar para ele, ele se sente melhor. Entendeu? Ou pior, que você fica culpado de ter gastado, tá ocupando espaço. Isso é uma coisa interessante também, porque cada vez mais os apartamentos vão diminuindo. Outro dia até vi um documentário interessante falando sobre isso. Porque, por exemplo, as prefeituras também interessam ter mais apartamentos menores, porque elas recebem mais IPTU. No final das contas, aumenta o faturamento da prefeitura, das incorporadoras, dos fundos imobiliários também. Então, toda a economia acaba que puxa para as pessoas irem morando em apartamentos cada vez menores. Aí você separa um pedaço do seu apartamento, que já é pequeno para você ter uma vida confortável, né? Comparado assim, com a necessidade do ser humano de ter espaço. Assim. E aí você isola uma parte para um equipamento que você já gastou dinheiro, já investiu dinheiro naquele equipamento. Então, além dele estar parado, ele também está travancando o seu espaço, que é super escasso. Então, você está perdendo qualidade de vida absurdamente de ter aquele negócio parado ali, né? Sim. Tem que usar. Isso que tem que ser o equipamento certo. Por isso eu falei. Mas é verdade. Então é isso, essa coisa da inteligência. Às vezes pegar um equipamento que você não está usando, revender, né? Usar a Foster, por exemplo, para ajudar nisso. Igual eu fiz para botar a escada aqui, eu vendi a Airbike, uma Airbike da Schwinn, que era boa, que é um produto muito bom. Eu adoro, eu queria ter mandado para o Rio de Janeiro. Eu só não mandei para o Rio de Janeiro porque também pelo valor da escada eu falei, não, acho melhor eu também usar isso aqui, porque daria também, vai mandar para o Rio de Janeiro, que a gente acaba que no Rio de Janeiro não tem academia no prédio e às vezes está chovendo, às vezes não tem horário. Eu tenho uns pezinhos lá eu preciso fazer um upgrade lá, depois a gente vai conversar sobre isso também. Mas, enfim, acaba que é igual o carro, o preço do usado te ajuda na compra do novo, né? Sim, e o carro, né? No começo do canal até eu fazia bastante essa comparação. Porque muita gente veio na pandemia, assim, muita gente comprou online, o que achava que tinha que comprar, e às vezes via lá, pô, isso aqui, essa esteira de 5 mil, e depois assistia nossos vídeos, né? E depois ia ver uma outra esteira, eu falei, cara, depois que assistiu o vídeo, eu precisava ter assistido o seu vídeo antes. Falava assim, porque eu fiz exatamente o que você falou no vídeo. Comprei sem testar, chegou a esteira, digo assim, 5 mil reais. Pô, são 5 mil reais, né? Digo assim. E aí, só que não atende a sua expectativa. E às vezes não era de 5 mil, tinha que ser de 10 mil, percebe? Era o dobro do ticket, ou se não mais. Já tive cliente de chegar para comprar um negócio de 5 e comprar um de 30. Mas assim, porque era o adequado. E muita gente fica, vi seu vídeo só depois, puta, tá aqui com a esteira. Quanto você paga nisso daqui? Porque agora eu quero a certa, entendeu? Bem dimensionada. Então,
esse erro, só que eu vou falar pro pessoal, eu nunca vi ninguém chegar e falar, nossa, eu comprei um carro que não cabe minha família. Digo, eu nunca vi isso, porque o carro faz parte da nossa cultura, todo mundo gosta, pesquisa, você vai no YouTube, tem reviews de carro com milhares de views, do mesmo carro você tem 50 vídeos, e do fitness você não tem essa informação. Entendeu? Então, assim, eu não vejo nunca ninguém errar no carro, ele pode ter se arrependido ou devia ter comprado outro carro por X, mas nunca vi ninguém, não cabe. Mas o que eu vi de pessoas que compraram equipamento, eu já vi aquelas, de aberração mesmo, de comprar uma bicicletinha ergométrica, e a hora que chega na casa da pessoa, era desse tamanho, a bicicleta, era pra ser uma miniatura. Entendeu? Digo assim, chega a ser cômico, engraçado, mas é trágico, porque às vezes custou R$3.000, a bicicletinha era desproporcional à medida do usuário. E eu vi isso acontecer assim, era muito. Melhor nem ter comprado. Né? Por isso que os conteúdos ficaram muito relevantes. Porque o que a gente realmente faz no Brasil de orientação, digo assim, ninguém mais está falando, né, o que a gente fala. Só precisa de mais pessoas ainda para a gente aumentar essa cultura. Como é que chama o canal mesmo? Foster Fitness Reviews, né? O Foster, que é o meu sobrenome. Foster Fitness Reviews. A gente Foster pode, inclusive, Fitness. agora que o YouTube tem collab, que o Léo tá de fone ali, mas a gente já coloca em collab ali com o canal. Pode, agora tem esse recurso. De é verdade. Mas eu tenho mais de 450 vídeos, cara, tem muito conteúdo legal, muito estudo. Tem uma equipe, professores, fisioterapeutas, que a gente realmente faz análise de equipamentos com bastante critério. Aí o elíptico com fisioterapeuta, porque quem tem condromalácia, dói o movimento ou não. Assim, é bem técnico, viu? É um trabalho diferenciado. É, muito bom. É importante, né, cara? Porque tá crescendo muito. Ainda tem... Muita gente já tem essa mentalidade, mas se você for ver assim, é praticamente um oceano azul aí. Tem todo um potencial gigantesco de expandir esse tipo de... Sim, se os Estados Unidos está onde está hoje, começou 20 anos atrás da gente, logicamente a pandemia também impulsionou mais o mercado lá, mas já era um mercado consolidado. E agora o Brasil, com a pandemia, deu esse impulso inicial, as coisas estão acontecendo. Digo assim, parar não vai parar, porque todo mundo entendeu essa importância. Se a tecnologia, ela cada vez mais também, assim, tem ajudado, os equipamentos têm ficado mais eficientes, a biomecânica, seja essa questão de aplicativos. Então, hoje, realmente, é muito mais fácil você conseguir atingir o seu resultado ou atender as suas expectativas do que era antes, onde era muito mais ferro, faltava mais estudo de biomecânica, faltava tecnologia, né? Mas agora isso... E agora eu tô vendo uma tendência de equipamentos que tem menos cara de equipamento de fitness, assim, tipo, menos ferro preto com prateado, uma coisa que é mais cor bege, cor de areia, né? Tecnodin lançou outras. Tem um perfil no Instagram, você me mostrou uma marca alemã também, que tem tudo de madeira, tudo de madeira. Então, tem design, sabe? É uma coisa mais... Não briga com o ambiente, assim. Parece realmente que justamente a peça faz parte da decoração. A empresa alemã, que é a Nordit, né? Que acho que é pioneira nessa parte de madeira, é uma obra de arte de madeira. Se você tiver na sua casa aqui, ela interage com tudo isso. E então, assim, é um equipamento de treino, mas ao mesmo tempo ela interage com todo o ambiente, né? Digo, e madeira, realmente, lixada lá pelas alemãs, à mão. Eu fui lá na fábrica o ano passado. Cara, incrível, entendeu? Então, isso cresceu bastante. Esse foi, por exemplo, uma marca que cresceu bastante. Mas, então, tem os equipamentos eletromagnéticos também, né? Os espelhos de treino, os totens. Digo, isso ficou muito mais amistoso para dentro de residências, sim. Continuam tendo as máquinas de ferro, que muita gente ainda é adepta dela. Então, para ir pro mais tecnológico, você tem uma mudançazinha de cultura ainda aqui. Eu acho que vai acontecer, eu vejo como o futuro do fitness, esses equipamentos mais tecnológicos, mas ainda demora um pouco mais para acontecer. Todo mundo gosta bastante do ferro. Já tem gente fazendo equipamento com design. Não, e a Tecnodin agora lançou essas cores mais suaves, né? Cinza clarinho, a cor de areia. A Tecnodin é como se fosse a Ferrari do mundo dos equipamentos fitness. Eu não diria Ferrari, eu diria seria? A Apple. Digo assim, mistura, no sentido de tecnologia, tipo, que a Ferrari, as pessoas falam mais da Panatta, né? Que é a marca italiana também, que tem uns equipamentos, digo assim, muito bem construídos, personalizados, entendeu? A italiana Panatta, que você vai encontrar também no Arnold, se você for. Um stand muito grande deles. Eu fui gravar um podcast segunda-feira dessa semana passada. Foi essa semana. Aí lá na Ironback, que é um tipo de academia que já é construída, uma academia gigante, que já é construído, toda a Ironback tem um estúdio de podcast, todo de vidro em cima, para o pessoal gravar conteúdo, que é uma tendência também muito grande de misturar, né, a coisa de academia com
universo de criação de vídeos e conteúdo e rede social, que também é uma coisa interessante, assim, de você, no caso do mercado de influenciadores e de pessoas que lidam com comunicação, durante o treino também é um momento de você gravar coisas, você gravar vídeos, mensagens, coisa de estilo de vida. Então, até para esse universo, a gente até se conheceu por conta disso, também pessoas que trabalham nesse universo de redes sociais. Mas você falou, e das marcas, né? Você falou um pouco, né? Eu falei da Panata, você falou da Ferrari. A Tecnodin é uma das... Cara, eu gosto muito, uma das grandes marcas. Eu acho que eu falei a questão da Apple, porque interface, tecnologia, os produtos deles com painel, a interatividade ou a facilidade, os recursos que eles oferecem, eles estão na frente de todas as empresas porque eles apostaram nisso décadas atrás, e agora eles estão colhendo mais os frutos, porque todo mundo que está tentando entrar nisso, eles já estão alguns anos na frente de vários deles. Então, a interface deles, né, eu falo assim, para mim é muito mais a Apple, porque todo mundo gosta da Apple, e você vira fã da Apple, certo? Então, ela tem isso, a Panata tem essa questão, e a UCT, como a Ironberg, ajudou, né, a trazer essas marcas, porque começou a dar volume no Brasil. Então, você vê uma Panata, entrou forte no Brasil, você já consegue encontrar mais por aí. A Tecnodin, como eu falei, eu gosto bastante, mas a Tecnodin, então, é uma empresa que fala muito com treino em casa. Eles têm aplicativos, soluções, os vídeos gravados na Itália, cara, nos estúdios perfeitos, em cenários italianos. Fábrica, porque a fábrica da Tecnodin é um incrível. Lugar que parece um museu contemporâneo. Tudo é com design, tem todo uma experiência bem sofisticada. Porque você falou Tecnodin, falei de Panata, a Star Master da sua escada aqui, empresa que inventou também há mais de 40 anos, um grupo muito legal, e no braço de musculação deles é a Nautilus, que é uma empresa que basicamente quase que reinventou a biomecânica com a polia variável, né, que é a Nautilus 1970, né, digo assim, que é do grupo da Star Master também. Então você tem essas grandes marcas que começaram lá atrás, digo assim, hoje, né, estão consolidadas, mas foram quem realmente desbravou o mercado e trouxe ou novidades de equipamentos, de musculação ou de tecnologia, né, como eu citei a Tecnodin, Life Fitness também, enfim, todas as empresas aí tem uma história muito legal. E aí agora, com esse impulso pós-pandemia, agora você tem novas marcas, digo, do nada, assim, que nasceram, porque agora você tem um mercado, né, de trilhões que consome. Então agora a gente tem uma oferta de marcas abundante. A tendência é só crescer. É muita coisa, né? Dá para viajar muito nesse universo. Eu gosto muito, por mim, ficava mais umas 3 horas aqui falando sobre os detalhes. E não é só equipamento. Agora você entra nisso, você tem que falar um pouco de nutrição, tem que falar um pouco do recovery, que é a parte ou de treino ou de reabilitação pós-treino, depende do seu nível. Então, tem muita coisa que o rodeio, não adianta você só treinar. Digo, entendeu? No final você precisa fazer com vários aspectos, né? Aquela da coisa vida. Empilhamento de hábitos, né? O hábito, por exemplo, de treino te ajuda a beber mais água naturalmente, que você tende a querer beber água ali durante o treino. Lembrou aí. E aí, bebendo mais água, você tende também a querer comer melhor, porque você não vai meio que jogar fora o negócio, também não vai beber muito na noite anterior, porque você não vai conseguir render bem no treino. Então, uma coisa vai regulando você vai mudando os hábitos, né? Não, e você vê, até eu citei o PTI ela, e todos os estudos, você vê o fato de hoje as pessoas sedentárias ficam só no sofá, não fazem realmente nenhuma atividade física, é isso, né? Digo assim, faz pior que você fumar muito, ou ser tabagista, ou de assim. Então, o ser sedentário hoje, digo assim, tá mais associado à doença. Então, digo assim, você pode até ter essa parte do estilo de vida não perfeito, mas se você estiver exercitando, fazendo força e, assim, buscando essa parte do VO2 máximo, que são treinos para te estimular a parte cardiorrespiratória, digo, você consegue até compensar isso. Agora, se você não fizer nada hoje de sedentarismo, ele é pior do que tudo isso. É preferível que você ache pelo menos esse equilíbrio. Você pode ter um estilo de vida, não precisa ser perfeito, mas atividade física hoje regular, digo, consistente, com uma certa propriedade, você realmente consegue ter uma longevidade realmente muito boa. Então, e como é que entra essa parte do descanso, do recovery? Você também entra nessa consultoria também com... Sei lá, eu sou entusiasta da banheira de gelo, ou tem esses equipamentos de pressurização da perna, de massagem.
Então, interessante, é um mercado, você vê, tanto a crioterapia, seja banheira de gelo, eu tenho também uma lá, sauna. Seja sauna, né? Esses equipamentos de liberação miofascial, botas de pressão, então tudo isso cresceu bastante, né? O meu de reabilitação eu faço do gelo e eventualmente, sei lá, uma massagem de liberação miofascial quando eu tenho realmente treinos mais intensos que você está mais dolorido. Mas é um mercado que cresceu muito, a feira que eu vou sempre na Alemanha, ela é um mercado muito forte lá na Europa de recovery, mas muito forte mesmo, né? Digo assim, eu acho que no mundo todo, na Europa, mas eu acho que assim, até mais forte um pouco do que os Estados Unidos ali nessa parte. E tá crescendo demais. Hoje você tem as luzes infravermelhos, hoje você tem muita coisa olhando para isso, porque recovery, aí às vezes está associado um pouco à de saúde. Tem a saúde física e a mental também, né? Então tá todo mundo olhando um pouco para isso. Então algumas dessas soluções também te ajudam também no mental, não só no físico. Não pode descuidar do mental, não. E cada vez você vê o desafio que é manter esse equilíbrio mental, como as coisas estão. E o esporte não deixa de ajudar isso. Para mim é muito importante nisso. Regular as telas, tudo. E também para as próximas gerações e para as gerações, né, que já estão mais consolidadas, né? Para dar uma reformada assim, desaprender algumas coisas, aprender outras. É muito importante. Pô, muito obrigado pela presença. Valeu pelo convite. Pela conversa. E espero, verdade. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? A principal plataforma nossa é o canal no YouTube, não Foster Fitness Review. Forster, né? F-O-R-S, Forster, não só Foster, mas sobrenome forte, né? Único. Então, pegou, né? E que é no canal no YouTube, tem o Instagram também, né? O Foster Fitness Review. Então, nossa principal plataforma, tem o nosso site também, que é o fitnessdesconto.com, onde tem uma parte dos nossos produtos, mas realmente o nosso portfólio realmente é bem mais amplo. E aí toda essa parte de serviços, né? Consultorias que a gente faz aí para projetos mesmo, mas realmente muito bem feitos. Né, projetos sem erros, que a gente fala ali. Então, se quer a academia em casa perfeita, pode falar que a gente monta para você. E assim, é o que eu brinco, nosso diferencial. Você vai nas lojas de equipamento, ou qualquer loja, eu falo, pessoal, eu te empurro o ferro que eles têm. Né? Porque cada loja, os vendedores, ele tem aquele portfólio restrito. A gente já tem um portfólio mais abrangente, muito mais. Então, a gente personaliza, cara, legal dessa marca esse dessa marca. Então, você monta a perfeita sem ter um equipamento, você fala, não queria esse, queria um outro. Então, isso é uma parte da personalização que realmente é um grande diferencial nosso. E quem quiser, só agendar lá na nossa base. A pessoa entra em contato como? Pelo WhatsApp, pelo direct? Pelo WhatsApp, pelo direct. Aí a gente tem toda a equipe de atendimento digital, né? A gente tem a estrutura física lá, 2 imóveis, mas realmente o nosso atendimento hoje, realmente tudo pós-pandemia, digitalizou tudo, né? Então, assim, o nosso formato realmente é bastante digital. Todos os nossos conteúdos estão ali. Tem uma base de experimentação, logicamente, para testar fisicamente, encostar nos equipamentos, mas também se você assistir os vídeos, você entende muito do que a gente faz lá, porque eu disseco equipamentos mesmo. Até para antes de chegar para fazer o teste, né? E depois você vai assistindo tudo para aprender. Hoje em dia virou isso para tudo, até receita, a quantidade de receita que a gente se manda, né? Vamos fazer a receita que a gente nunca vai fazer, mas só de ver já, aí você já reforma uma outra coisa que você faz, porque você viu ali um outro vídeo. Então tudo ligado. E uma frase que eu sempre falo nos vídeos, eu falava até bastante no começo: academia boa é academia perto. Então, se você puder, tem uma dentro de casa, na sala da sua casa, porque aí você não tem desculpa. Você zera essas desculpas, entendeu? Lógico, se tiver uma academia bem montada no prédio, ajuda também. Mas quem tem em casa é um diferencial. Se tiver uma academia na frente do seu prédio também, facilita muito você treinar. Não compete com a outra, pelo contrário, são complementares. Essa que é a grande questão. É verdade. E muitas vezes eu falo, pessoal, no final é o híbrido. Você deve treinar em casa, você vai fazer atividades fora também, ou na academia, que seja na rua, que você possa correr, mas tem em casa levar estilo de vida. Você tá dando exemplo, esposa, filhos, todo mundo que treina em casa, vê os filhos querendo copiar os movimentos. Isso é muito importante. Entendeu? Eu digo assim, então você deixa um bom vídeo de 9 anos do canal, aí a Zoe tava montando todo um negócio ali para ela brincar, que eu tenho pezinhos de criança, que também eu conheci pelo Instagram, eu vi, curti, aí a pessoa mandou aqui, ela adora brincar. É como se fosse uma barra olímpica tradicional, só que toda feita por impressora 3D, só um brinquedinho, levinho, podia até ser mais pesado, até botar uns pezinhos ali para ficar mais pesadinho para ela lapidar um pouco mais os movimentos. Mas enquanto a gente estava aqui gravando a comemoração dos 9 anos de canal Ledanag no YouTube, estava ela ali brincando com o pezinho, montando um circuito para brincar. E isso eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que ela já vai crescer com essa cabeça assim,
vai ser natural para ela, não vai ser uma coisa que ela vai ter que aprender, não vai ter fricção nenhuma para começar a usar esse universo. Você já vai moldando, assim, ela já está vendo isso, então facilita muito. Vai por osmose, né? Exato. Bom, muito obrigado. Então, muito obrigada. Foi uma honra também ser entrevistado por você aqui. Imagina. Muita gente na vida, que eu sei, entendeu? Então foi uma honra também, foi muito legal. Valeu, sim. Duda. Valeu, pessoal. Então, estamos promovendo, incentivando vocês levarem esse estilo de vida para dentro de casa, e não só com equipamento, não, que eu sei que é investimento, mas tem que fazer. Seja yoga, seja meditação, também tem ajuda. Vários vídeos nossos. Tem um vídeo da gente treinando aqui, mostrando os equipamentos. Sim. Tem o vídeo deu no showroom, que agora eu fui recente, com a Mari, você também estava com a... Esse ainda acho que tá em edição, né? Não tá no canal ainda, mas o daqui... Breve, então é verdade. Quando tiver no ar esse aqui, já vai estar também no canal lá. Mas aí tem tours com outras pessoas também. Então essa ideia é inspirar isso, porque depois que eu comprei essa ideia, não só porque a gente vende os equipamentos, mas realmente algo que depois você entende o processo, o estilo de vida, você fala, cara, não dá para não ter. Muda muito a vida, digo assim, ajuda você ter mais objetivos, você melhorar o estilo de vida. E eu digo assim, para mim me ajudou muito. Esses jantares de noite que você vai, aí toma uma cerveja, um vinho. Na hora que eu nem quero ir, digo, porque... Não, porque eu tô pensando no outro dia, ou às vezes no treino, ou nessa, digo assim, ou nessa jornada, digo, mais saudável ou de evolução no esporte que eu tô fazendo agora. Então eu comecei a trocar uma coisa pela outra. É isso. Você vê, não deixa de ser. Tá certo. Então ficamos combinados assim, né? Sim, e o Duda vai lá em abril. Vamos lá no evento. Arnold Sports Festival. Estão todos convidados. Grande evento, mas é muito legal mesmo, pessoal. Muito legal mesmo. Isso vale a pena. Leva sua filha lá, que vocês vão se divertir. Isso eu não tinha pensado. E aí vão conhecer os novos equipamentos da Inspire, a marca sensacional. Boa. Então, a gente vai pedir para você curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal se você não for inscrito. Enfim. Ficamos combinados assim, né? Tem muitos empresários de várias áreas diferentes. Tem desde construção civil, com o Roberto Justo falando da Steel Corp. Tem o Ratinho, tem o Marcos Buais, tem o Alexandre Ostroviec, da Multilaser. Tem... Enfim... Tem várias visões de negócio. Pão de queijo, tem a Dinox, tem a Biogenética, Aqualive. Tem vários universos diferentes, sempre com essa visão, assim... motivadora, mostrando as pessoas por trás dos negócios, a criatividade, a inventividade, a conexão dos pontos, as soluções que foram surgindo para inspirar a gente a conseguir produzir mais riqueza, mais bens aqui para a economia brasileira. E mais saúde. Saúde. Importante, Então... Valeu. Obrigado. É isso aí, valeu.